Valendo! Boa noite, galera do Impulsiona que tá aqui. Boa noite, galera que vai ver gravado. Vamos começar hoje resolvendo a prova do IME 2021/2022, que foi a prova do ano passado. Então, uma prova com bastante conta, bastante termoquímica, né? E termodinâmica também. Então, a gente vai abordar as questões aí, explicar um pouquinho rápido, né? Tipo, para não demorar tanto tempo, mas vou tocar nos pontos teóricos que precisa cada questão e a gente vai resolvendo. Então, bora lá. Primeira questão, ele deu uma reação que é uma combustão do SO2 dando SO3. Só que pra gente essa reação, ela meio que não importa muito, porque, tipo, não tem nada de informação nela que é relevante, assim. O que acontece nessa questão? Ele falou assim, sabe se a constante de equilíbrio dessa reação é um valor tal a 27 graus Celsius. Aí, só pra gente lembrar, a gente já pensar nessa temperatura em Kelvin. Então, isso aqui vai ser 300 Kelvin. E aí ele deu outro valor a 227 graus Celsius. Então a gente já vai pensar isso aqui é 500 Kelvin. Só porque nas contas a gente geralmente usa essa unidade de medida. Então para a gente não perder informação por bobagem, né? Então aí ele quer saber qual é a variação de entalpia padrão da reação em kJ/mol, considerando que ela seja constante nessa faixa de temperatura. Então o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que a gente tem aquela relação do ΔG, né? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Isso é uma das relações que envolve entalpia e energia livre. Só que não é essa questão que a gente vai usar. O que a gente vai usar? A fórmula de Arrhenius, que é como? Como é que é isso, Amato? K, que é a constante de velocidade da reação, vai ser A, que é um fator pré-exponencial, vezes E elevado a menos energia de ativação sobre RT. Isso aqui é a fórmula, digamos assim, que a gente vai usar nessa questão, tá? Aí, o que ele quer? Ele quer a entalpia, que seria o ΔH, que seria a energia de ativação, né? Esse A é análogo. Então, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever que K1 vai ser A vezes E na menos ΔH sobre RT1, e que K2 é o mesmo A, porque esse A é uma constante que ela depende da geometria, da efetividade das colisões, de várias coisas, e ele está aqui dentro. É geométrico. Só que ele não muda em função da temperatura, ele continua o mesmo. E aí, esse exponencial é o que tem a ver com a energia de ativação. Tipo, ele é integral da área do gráfico das moléculas que têm energia mínima para a reação acontecer numa colisão, num choque. Então, ó, esse segundo vai ficar K2A vezes E na menos ΔH sobre RT2. O que está acontecendo aqui? Assim, a gente sabe que, na verdade, o ΔH varia com a temperatura, né? A gente tem até a lei de Kirchhoff que fala isso pra gente. Só que ele pediu pra gente considerar constante. Ou seja, não tem variação no ΔH de T1 para T2, então a gente vai considerar que é o mesmo ΔH. E agora o que eu vou fazer? Vou aplicar ln dos dois lados. Então vai ficar ln de K1, ln de A. Como a base eu apliquei o ln, ele desce, né? Então vai ficar menos ΔH RT1. E, ao mesmo tempo, né, da mesma forma, vai ficar ln de K2, ln de A, menos ΔH sobre RT2. Aí eu vou para uma próxima página, tá? Só para melhorar o espaço. Então, ó, lá em cima a gente tem ln de K1, ln de A, menos ΔH sobre RT1. E a gente tem que ln de K2 é ln de A menos ΔH sobre RT2. O que a gente vai fazer? A gente vai subtrair uma da outra para cortar esse ln de A que a gente não sabe qual é. Então vai ficar ln de K1 menos ln de K2 vai ser menos ΔH RT1, perdão, R, menos ΔH sobre R. Aí eu vou escrever 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Porque, na verdade, eu estou multiplicando essa aqui por menos 1, né? Só que como, então, quando eu somo,
esse sinal ficaria mais. Só que como eu botei o menos em evidência aqui, fica menos também aqui, para fechar o sinal. Aí a gente vai aplicar a propriedade dos logs, né? Porque log de A menos log de B é log de A sobre B. E como ln é um log, mas é outra base, também serve esse mesmo raciocínio. Então vai ficar assim, ln de K1 sobre K2 vai ser menos ΔH, R. Aqui já vou fazer T2 menos T1, T1, T2. Beleza. Aí agora o que a gente vai fazer? Vai aplicar valores. O K1, ele falou pra gente que é 4 vezes 10 na 24. E o K2 é 2,5 vezes 10 na 14. Não, não é 14, não. É 10. 10 na 10. Beleza. Então, esse L... Aí, T1 é 300 e T2 é 500. Beleza. E eu estou usando T1 300 e T2 500 porque ele deu o K1 naquela temperatura. Então, estou usando a certa, né? Estou usando a temperatura que ele deu. Então, vai ficar aqui. Ln de 4 vezes 10 na 24 sobre 2,5 vezes 10 na 10. Isso vai ser menos ΔH. Aí esse R, a gente tem que usar a constante em joules, né? Que é 8,3. Vai ficar... essa diferença é 500 menos 300, que é 200. E eu vou dividir por 300 e 500. Beleza. Aí, esse Ln aqui fica... O valor de dentro, né? Fica 1,6 vezes 10 na 14. E eu vou quebrar no ln do produto. Então fica o ln de 1,6 mais... Aí fica ln de 10 na 14. E esse 14 eu vou jogar para frente. Então vai ficar 14 ln de 10. Isso vai ser menos ΔH. Aí aqui 2 zeros já vou cortar. Vai ficar 2 sobre 8,3 vezes 1.500. Aí ele deu esses dados. Ele falou que o ln de 1,6 é 0,47. O ln de 10 é 2,3. Então ficou 0,47 mais 14 vezes 2,3. 2, 1, 4, 8, 2. 32,2 mais 0,47. Então vai ficar 32,67. Vai ser menos ΔH vezes 2, 8,3 vezes 1.500. Ficou meio ruim a conta, deixa eu só reescrever aqui. 32 ponto... Deixa eu pegar o número certinho. É 32,47, eu acho. Ponto 2, acho. 67. 67. 67. Sim, esse tá 32,2, só que aí somando com 0,47 que a gente tinha aqui já. Aí vai ser menos ΔH vezes 2, 8,3, 1.500. Aí fazendo essa conta, a gente chega que o ΔH ele vai dar 203, menos 203 mil e uns quebrados. E é exatamente o que a gente tem na letra D, né? Um pouco aproximado. Mas esse é a resposta da questão 1. Menos 203, porque ele pediu em kilojoules. Então, eu dividi por 1.000 na hora de fazer essa conta aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu ia até te perguntar de onde que vem, né, a equação de Van Hoff, daí você já matou, já. Eu queria tirar uma dúvida, que eu Fala, estava fazendo essa antes, eu tinha visto um vídeo acho que do Super Química do Cosseno, sobre a redução dessa fórmula, a de Van Hoff. Só que o cara, nesse carro, ele considerou como a constante de velocidade. Eu não sabia que podia fazer, tipo... pode. ele até botou a equação de Arrhenius, que era a constante da Arrhenius. velocidade, igual ao fator de frequência, em vez do ΔH com a energia de ativação. Isso. Só que eu não sei. Essa também é válida? Tipo, vai direto para constante É reequilíbrio análogo. análogo? Eu É tá, é vou deixar porque anotado aqui. Bem mais fácil por esse seu método. eles são
é como se fosse, tipo assim, dois modelos que são análogos, né? É tipo, como se fosse... É porque a constante de velocidade, ela tem relação com a constante de equilíbrio. Tipo assim, tu tem como relacionar, né, nas concentrações e tal. Sim. E aí eu acho que proporcionalmente é como se mantivesse isso, sabe? Tu não tá perdendo informação se tu falar que é assim. Que esse K é a constante de equilíbrio, entendeu? Sim. Então, Mas eu posso dar uma olhada melhor, assim, pra ver, tipo assim, se tem alguma diferença, vamos dizer, teórica, porque fala que um é a constante de velocidade e o outro é o constante de equilíbrio. pois eu tava em dúvida nisso, porque, tipo, na hora de fazer o cálculo, no final, tipo, eu botei bem assim, tipo, o logaritmo natural da constante de equilíbrio igual a menos ΔH sobre RT, né? Uhum, Só que com isso, eu nem teria que usar a fórmula de Van Hoff, eu só teria que ter uma das constantes só, nesse caso. sim. Parece ser isso. Mas, tipo, não dá pra fazer por esse método que eu vi no YouTube. Alguém dúvida, será que o do YouTube estava errado? Eu até- É, acho que errado não tá, não. É só porque realmente não foi os dados que ele deu, né? Pode também ser isso, dos dados. Né? Ah, já sei! Que aqui diz é de entalpia padrão de reação, né? Também pode ser isso. Não é, que é padrão, não é a entalpia normal. Eu acho que seria por Joule, em vez de ser Joule por mol. É, e que também tá em equilíbrio, né? Então, querendo ou não, é como se fosse a própria constante. Porque assim, a gente pode escrever a velocidade da reação assim, ó. V vai ser um K, K', vou botar aqui. Aí, ó, SO3 ao quadrado, O2, SO2 ao quadrado. Ele já nos deu isso aqui, entendeu? Que seria, tipo assim, ele deu a constante de equilíbrio, que seria isso aqui. Isso seria a constante de equilíbrio. Então, é como se K, essa velocidade proporcionar um K' vezes um K, que é o que a gente está usando, entendeu? Só que Sacou? aí não seria necessário daquele outro jeito. Sabe? É. Claro, esse K' aqui é mudar também com a temperatura, né? Porque aí tu tá aumentando a temperatura, tá aumentando as colisões e tal. Eu acho que é bem análogo, que não vai fazer diferença, assim, se falar que é Análogo. constante da velocidade ou se é o próprio constante de equilíbrio. Que é proporcional, no fim, é proporcional. Show? Obrigado, Frederico. Show. De nada. Vamos para a próxima. Aqui uma questãozinha teórica, né? Ele falou assim, uma reação entre dois líquidos A e B, então A líquido mais B líquido, produz C e D gasosos, então C gasoso mais D gasoso. De acordo com a estequiometria, tá, é 1 para 1, dando 1 para 1, beleza. Ele falou que a pressão e a temperatura são constantes e pode-se afirmar que ele está perguntando nos itens sobre espontaneidade. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de espontaneidade, o que a gente tem que pensar? ΔG, que é a energia livre de Gibbs. Para ser espontâneo, esse ΔG tem que ser menor que zero. Espontâneo. Então, a gente vai lembrar daquela forma que eu já escrevi na primeira questão, que é ΔG igual a ΔH menos T ΔS. O que é o ΔH? É a variação de entalpia. E o que é o ΔS? A variação de entropia, né? Que é a tendência da desordem das coisas. Quando a gente tem dois líquidos e a gente produz dois gases, o que está acontecendo com a entropia? Não é uma pergunta, não é uma pergunta retórica. Eu quero que vocês participem. O que está acontecendo com a entropia? Aumentando já A no estado entropia gasoso. está aumentando. A gente está saindo de um estado que é líquido para um estado que as moléculas estão mais livres, que é o gasoso. Né? Com menos interações, então elas estão mais dispersas. Ou seja, esse ΔS é maior que zero. E se ΔS é maior que zero, esse termo aqui é negativo. Concordam? Negativo. Porque tem um menos na frente. Fica menos
menos T delta S é negativo. Concordam? Menos T delta S é negativo, porque o delta S é positivo e T é a temperatura, que é sempre um valor absoluto positivo. Beleza. Para a gente garantir que o delta G é sempre negativo, o que o delta H tem que ser? Negativo também. Então, poderia ser aqui positivo e aqui dá negativo? Poderia. Mas ele quer uma afirmativa, ele quer sempre. Então, para a gente garantir que esse ΔG vai ser negativo sempre, o ΔH tem que ser negativo. E se o ΔH é negativo, significa que a nossa reação é exotérmica. Exotérmica. Então, ela está liberando energia. Então, aqui é A mais B dando C mais D, mais uma energia aqui nos produtos. Então, a gente fica com gabarito na letra B nessa questão. Aí, só mais um detalhe que é importante falar. Geralmente, né, muito geralmente, o ΔH é mais significativo. Mais significativo. Então, às vezes vocês vão olhar para uma coisa assim, claro, se são valores muito perto, tu vai ter que fazer conta mesmo. Mas vamos supor, o teu ΔH lá deu menos 100 kJ mol. E aí, por exemplo, a temperatura não é tão alta e o ΔS não é tão alto. Esse termo aqui, ele não vai ter como transformar o sinal. Ele não vai ter como mexer muito, entendeu? Porque esse T ΔS, ele não está em kilojoules. Então, tu geralmente divide esse termo ainda por 1000 na hora de fazer a conta. Então, esse termo aqui é menos significativo, só para vocês ficarem espertos quanto a isso. Assim, às vezes, só pelo ΔH já dá para saber o ΔG. Mas nem sempre. Então, só para vocês pegarem a ideia, a noção assim. Show? Show. Vocês conseguiram acompanhar essa questão? Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Qualquer coisa, me interrompam, perguntam, que a gente está aqui para tirar dúvida, para agregar no conhecimento. Vamos lá. 33. Na desidratação a alta temperatura de uma mistura reacional composta pelos ácidos fórmico, acético e propiônico, qual a quantidade máxima diferente de anidridos que poderá ser obtidos? Então, essa questão aqui não é nem uma questão de química, né? É uma questão de combinatória. A gente tem que falar que a prova tem 16 de matemática e 9 de química. Mas o que acontece? A gente tem ácidos diferentes, né? Com quantidades diferentes de carbonos. Tem ácido com carbono, com 2 e com 3. Aí, o que vai acontecer? Quando a gente tiver uma desidratação, que são dois ácidos reagindo, vamos supor assim, eu vou chamar aqui de R1, OH, mais OHCOR2, tá? Só para fazer bem genérico. A gente vai ter uma liberação de água e a gente vai formar um anidrido. Então a gente vai ficar com R1, COO, COR2. Beleza? Aí o ponto é, quantos R1s eu tenho aqui? Eu tenho, tipo, de possibilidades. E quantos R2 eu tenho de possibilidades? Basicamente é isso a questão. Porque a gente pode ter... vamos supor que eu peguei o R1 e reagi com o R1. Isso vai nos dar um... Pensando assim, que a gente tem R1, R2 e R3, né? Que seriam os três ácidos diferentes. As cadeias carbônicas. A gente pode reagir R1 com o próprio R1. A gente pode reagir R1 com R2. A gente pode reagir R1 com R3. E agora foi todos com o R1, né? Agora a gente pode pegar o R2 e reagir com ele mesmo. A gente pode pegar o R2 e reagir com R3. E agora a gente pode pegar o R3 e reagir com ele mesmo. Então, no final, a gente vai ter seis possibilidades de anidridos. Anidridos. Não sei se ficou bom de visualizar.
Eu não entendi muito bem dessa parte dele reagindo com ele mesmo. Não sei. Porque olha só, João, quando, tipo assim, vamos pensar aqui, tá? Tu tem os componentes, tu tem 3 ácidos na panela, né? Tipo assim, na mistura tu tem 3 ácidos. Esses podem ser ele mesmo, entendeu? Nada impede que, tipo assim, o um não necessariamente tem que agir com 2 ou com 3. Ele pode agir com ele mesmo. E aí isso vai mudar a quantidade de carbonos de forma que vão ser compostos diferentes, Aham. entendeu? Então, por exemplo, ó, quando é o ácido fórmico, não tem R1, porque só tem um carbono, né? Então é esse composto aqui. Ácido fórmico com ácido fórmico. Ó, seria isso aqui. Aí esse é o R1 com R1, entendeu? Aí vamos pegar Tá. o ácido fórmico e reagir com o acético. Pô, tem mais um CH3 aqui. Então a gente reage o 1 com 2, tá aqui. Agora não, vamos pegar o ácido fórmico e reagir com propiônico. Pô, tem que entrar um C2H5 aqui. Pronto. Aí são 3 compostos diferentes, entendeu? Aí tu segue a lógica e tu vai ver que vão ser 6 compostos diferentes no total. Tu vai conseguir fazer os anidridos. Ah, tá. Beleza. Show? Ficou mais claro agora? Sim, sim. Beleza. Então a gente ficou com o gabarito na letra B. Bom, só para lembrar que anidrido, né, libera água, né? Tá desidratando. Show. Vamos para a questão 34. Então, vamos ver, tem mensagem aqui. Fala, João, pode abrir o microfone, fica à vontade. Deixa eu voltar só o slide. Isso. Não, essa é uma dúvida bem pontual, só para eu relembrar. Essas formações de anidrito normalmente ocorrem com elevadas temperaturas, mas utiliza algum ácido, né, para fazer essa desidratação ou não? Utilizam um desidratante, né? Eu acho que aparece muito o P2O5, aparece... Utilizado? Oi? O sulfúrico é utilizado? O sulfúrico é um ótimo desidratante, entra também. Tem outros aqui, eu acho que aparece também acho que se não me engano é o pentóxido de vanádio. Aparece também. Para anotar aqui. Beleza. Deixa eu só confirmar aqui. Mas é. Não, Obrigado. esse é catalisador, não é desidratante. Vamos ver, desidratantes orgânicos. Eu não vou achar, não sei se eu vou achar aqui uma lista boa. Mas geralmente são... o sulfúrico é bastante usado, aquecimento, né, seria normal. Mas é isso aí, Fechou. Obrigado, viu? de nada. Bom, vamos avante. Aqui, mais uma questão que envolve a energia livre de Gibbs, né? E aí ele falou que a gente tem uma substância pura nos estados sólido, líquido e gasoso. E aí a gente tem um gráfico de G por T. A gente vai lembrar lá que a gente tem aquela relação que o ΔG é ΔH menos T ΔS. Mas isso, a gente botou o delta nas funções, né? A gente pode pensar que o delta é tipo um G inicial, um G final menos G inicial. Então, é como se a gente pudesse escrever também, tirando os deltas da equação, que G é H menos T vezes S. Dá para fazer essa, digamos, analogia das equações, né? Então, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter que analisar, porque ele falou que a gente tem dois pontos ali de encontro, a gente tem uma T1 e uma T2. E a gente tem as linhas, aquelas 3 linhas, elas representam os diferentes estados físicos. Então, uma linha é o sólido, outra linha é o gasoso e a outra linha é o líquido. Então, a gente vai olhar exatamente isso para tentar entender qual que é qual, o que está acontecendo. Então, ele falou assim, as 3 retas são decrescentes, pois a expressão G igual a H menos T S é representada por uma reta com inclinação definida pelo termo menos S.
Então, é exatamente isso, né? A gente tem um y é um b menos um ax. Então, esse nosso menos a seria o coeficiente angular, que é o que ele falou aqui. Seria o nosso coeficiente angular, que é aqui, o menos a, o menos s. E o x seria o t, né? Que é o que está nesse eixo aqui. Beleza, então esse primeiro item, ele está correto. Aí, ele falou do 1, 2 e 3, o que representa em qual estado. E a gente vai olhar, ó, numa temperatura menor, o que acontece quando a gente muda o estado físico? Aqui, a gente vai ter a fusão. E nesse momento aqui, a gente tem que ter um encontro de quais estados físicos para ter a fusão? O sólido mais o líquido. E nesse ponto aqui, a gente tem a ebulição, que é o T. B. Ebulição. Só que deu Travou uma... só pra mim aqui. Voltou? Se conseguir repetir o que você tá falando, Qual parte? da ebulição, não sei se falou mais alguma coisa. Não falei não. É que deu travou aqui mesmo. Mas, ó, nesse ponto da ebulição aqui, a gente vai ter encontro de quais estados? Então, a gente vai ter encontro do líquido com o gasoso. Então, com base nisso, a gente já consegue falar qual curva é qual. Porque, ó, essa curva tracejada, ela está tanto encontrando no ponto A, que é a fusão, quanto no ponto B. Então, 2 é líquido. O outro que está na ebulição é o gasoso, é o gás. Então, 1 vai ser o gasoso. E o 3 vai ser o sólido. Se estiver travando muito, vocês avisem aí que eu repito ou espero um pouco. Então tá errado, porque ele falou assim, ó. 1 é sólido e a gente já viu que 1 é gasoso. O 2 é líquido, 2 acertou. E 3 gasoso, 3 errado, porque 3 é sólido. Então ele inverteu 1 com 3, esse item aqui tá falso. Tá errado. Beleza. Aí vamos olhar o item 3. A temperatura TA indica o ponto de fusão da substância nas condições que um gráfico foi obtido. Sim, exatamente isso. E no ponto 4, ele falou assim, em temperaturas mais altas do que TB, a fase da substância 1 é a mais estável. Então, quando a gente fala de estabilidade, a gente tem que lembrar que quanto menor a energia livre, ou seja, menor GM, vai ser mais estável. Porque é como se a gente tivesse liberado toda a energia que a gente tinha, toda a energia possível, e a gente está no nível mais embaixo possível. Tanto que quando a gente faz questões de reação, né, a gente faz uma reta que é ΔH, que é tipo energia, né? Faz uma reta que é energia, e a gente vai subindo ou descendo conforme o ΔH. Então, é uma ideia, digamos, análoga, que esse GM, o composto mais estável, vai ser o que está mais embaixo, que vai ser menor a energia livre. Beleza. E aí ele falou assim, em temperaturas mais altas do que TB, a fase 1 da substância é a mais estável. Então, ó, vou dar um zoom. Não sei se vou conseguir dar um zoom. Só para vocês olharem um pouco melhor o gráfico. Ó. Olhando aqui, passando o TB, o gráfico, a reta que tem 1, ela fica embaixo da reta que tem o 2, que é o pontilhado. Concordam? Vocês estão visualizando? Ó, pegar um ponto aqui. Ela está embaixo desse ponto aqui. Pegar um ponto aqui. Está embaixo desse ponto aqui. Então, isso quer dizer que a reta 1, que é o gasoso, ela tem menor energia livre, ou seja, vai ser mais estável. Então, para uma temperatura maior que TB, esse ponto realmente é a fase gasosa que é mais estável.
Então esse item também tá verdadeiro. Só voltar aqui. Coisa. Então ficou o 4 correto também. O gabarito na letra E, que é 1, 2, 1, 3 e 4. Só não consegui copiar porque ficou muito grande a questão. Mas é isso aqui. 1, 3 e 4, letra E. Show? Vocês ficaram com alguma dúvida? Com um ponto? Eu fiquei um pouco no 4 só. Tá. Do... É que eu pensei assim, como vai ser mais espontâneo, não vai ter estabilidade, né? Porque vai ser um processo mais espontâneo, né? Tá, mas é que olha só. Tá confundindo talvez os conceitos. Porque, ó, ΔG nos fala sobre espontaneidade, de um processo, de uma reação. Só que G é a energia absoluta, é o valor. Então, tu não vai olhar para citar para espontaneidade de G, entendeu? Porque G já é a energia. O que tu tem que olhar é que para uma temperatura maior que TB, o ponto do 1, ele está mais embaixo. Significa que ele tem menor energia. E se esse estado físico tem menor energia, ele é mais estável. E aí, se ele é mais estável, ele é o que predomina, entendeu? Ele é o que está mais presente. Não quer dizer Então que é o como outro não tenha, mas que ele está dominante naquela fase. Então é como se fosse, tipo, ele vai ficando com menos energia ao ponto em que ele fique ao ponto estável em que ele não condensa nada, assim, que não tem energia. Que é o ponto estável seria o ponto, assim, não sei. Não, Tipo isso? não é de reatividade, digamos assim. É de preferência do estado físico de agregação. Ó, quando tá na TB, a gente tem coexistindo líquido e gasoso. Entendeu? Os dois estão Aham, ali no equilíbrio. Só que quando a sim, gente começa a aumentar a temperatura, o que acontece com a água? Ela evapora, né? sim. Ela evapora porque a tendência é encontrar a menor energia livre, que é a posição mais estável, que é quando ele é gasoso, entendeu? Sim, não, mais ou menos. Não, sim, sim, eu só tava confundindo mesmo, porque, eu pensei, como é espontâneo e tal, não sei o quê, mas eu Show. tava confundindo. Beleza. Fala, João. O outro João. Tá mutado, não sei se tá falando ou não. Eu tava falando aqui, tava mudando. Eu posso acabar generalizando para algo como assim, a temperatura, como a temperatura ela tá sendo elevada, ela está aumentando, então aí a tendência do elemento buscar estabilidade no caso de uma temperatura se elevando, vamos dizer assim, seria a tendência para o caminho do elemento se tornar gasoso, vamos dizer assim. Gasoso. É isso aí. Entendi. Porque o gráfico tá mais embaixo. Ah, pode ser que. Vamos supor que aconteceu uma situação absurda. Aí a gente olhou pro gráfico aqui e o 2 está mais embaixo. Vamos supor que não é essa substância aí, é outra substância. O 2 está mais para baixo. O que tu vai falar? Que a partir daquela temperatura, o líquido é o mais estável. Então, se o 2 for líquido, ele vai ser o mais estável, porque naquelas condições aconteceu alguma coisa que a energia dele é menor, entendeu? É meio contraintuitivo pensar assim, mas poderia ser, entendeu? Não estou descartando a hipótese. Uhum. Isso Beleza. pode acontecer em compostos que a gente tem, tipo, vários estados sólidos, por exemplo. Ah, tu vai ter mais que 3 retas, porque tu não tem só sólido, líquido e gasoso. Tu tem sólido 1, sólido 2, líquido e gasoso. Aí tu vai ter temperaturas que vai ter essa conversão, e aí vai ter uma diferença. Ah, qual composto? Ah, é esse ou outro que é mais predominante para de tal temperatura. Então também, talvez dê para fazer uma análise nesse sentido. Show? Show, valeu, obrigado. De nada. Bora para a próxima. Questão teórica sobre polímeros. Então ele falou assim pra gente.
Assinale a afirmativa correta sobre as propriedades e características dos polímeros. Beleza, vamos lá. Ele falou assim: a dureza é uma propriedade física relacionada com resistência à penetração ou risco e a cristalinidade com a ordem estrutural. Até aí, beleza, né? Então, pode-se afirmar que os polímeros semicristalinos possuem menor dureza que os amorfos. Aí que está o problema. Porque o sólido amorfo, ele é um que é irregular. Ele não tem uma constância, digamos, da repetição. Ele é aleatório. E porque ele é aleatório, ele não vai conseguir ser tão resistente quanto esses polímeros semicristalinos, que tem uma estrutura definida lá e que eles conseguem, vamos dizer, se configurar de uma maneira que eles fornecem uma maior dureza. Então, esse item A, ele está errado em função dessa parte aqui, porque ele fala que possuem menor dureza que os amorfos, só que na verdade é maior. Aí agora vamos para o item B. Ele falou: a baquelite polifenol é formada pela adição dos monômeros fenol e formaldeído, com a eliminação de água, sendo classificado como um polímero termofixo quanto à fusibilidade. Então, o que está errado nessa questão? É pegadinha, né? Porque ele fez a pegadinha e ele ajudou ainda depois. Porque, ó, a reação de adição, ela não libera substância. Reação de adição só quebra duplas na hora de polimerizar. Duplas ou ligações. Só que ele falou aqui que liberou água. E quando libera água, ou HCl, ou uma substância simples, isso aqui vai ser uma reação de condensação. E não de adição. Por isso que isso aqui está falso. Esse item 2 também. Foi na pegadinha mesmo que ele botou essa questão teórica, né? Show. Aí agora vamos olhar a C. Os policarbonatos são usados em peças para atribuir transparência e essência mecânica, devido à sua alta cristalidade. Esses polímeros que são semelhantes aos vidros são classificados como termoplásticos quanto ao seu comportamento mecânico e podem ser moldados. O que está errado? Eles são termoplásticos semelhantes aos vidros. Semelhantes aos vidros relacionados com termoplástico, comportamento mecânico e podem ser moldados. O problema está aqui no comportamento mecânico, que não é termoplástico. Eu acho que, se não me engano, não tem a ver com o comportamento mecânico, digamos assim, do polímero. E sim tem a ver com a questão, tipo assim, se ele derrete ou não. Porque quando a gente fala de comportamento mecânico, seria, tipo assim, dureza, ou se ele é quebradiço ou não, sabe? Tipo, a coisa física. E termoplástico, termofixo, esses conceitos, eles estão relacionados a poder derreter ou não. Então, por isso que está errado esse item. Não é quanto ao comportamento mecânico aqui. Então, esse aqui está falso também. Aí, vou ler o D, mas ele já é o nosso gabarito. Eu só vou deixar ele em stand-by, porque, assim, eu não vou dizer que é verdade, porque eu não sei. Aí, depois, vamos olhar que o E está errado e voltar para ele, né? Os agentes plastificantes atuam entre as cadeias polimétricas, afastando-as umas das outras, o que reduz as forças de atração intermoleculares e, consequentemente, diminui a temperatura de transição vítrea do polímero. Então, faz sentido, né? A gente está botando alguma coisa que afasta as cadeias, que vai reduzir a força das interações intermoleculares,
E como tu reduziu a força das intermoleculares, tu vai como se fosse, entre aspas, diminuir a força de ligação. Então, a temperatura que tu precisava para cristalizar, para transitar para vidro, esse polímero, ela diminui. Então, é o gabarito mesmo, tá verdadeiro. Vamos olhar por que o E tá errado, né? Ele falou assim, o Kevlar é uma fibra sintética polimérica presente em coletes balísticos, pois é muito resistente ao impacto mecânico. Até aí, tudo tranquilo. Aí ele falou assim depois, sua alta resistência mecânica decorre das reticulações com ligações de hidrogênio presentes na cadeia polimérica, fornecendo uma baixa resistência à tração. Aqui que está o problema. Porque se ele é resistente, ele tem uma alta resistência à tração. Alta resistência. E não baixa. Se tivesse baixa, ele não ia aguentar, né, o tiro, não ia aguentar o impacto mecânico. Por isso que esse item ele tá falso e a gente fica com gabarito no letra D mesmo. Show? Então, ele ser, vamos falar assim da C de novo. Ó, ele ser termoplástico não é uma característica que está relacionada com a mecânica. Não está relacionado ao comportamento mecânico do polímero. Então, simplesmente, tipo assim, é como se ele tivesse falado assim, ele atua como termoplástico por um motivo físico. Só que o motivo não é físico, o motivo é químico, que seria tipo a estrutura, as ligações, as interações. Por isso que esse item tá falso. Ah, tá, saquei. Show? Acho que ficou melhor explicado agora também. Beleza. Vamos para a próxima. Questão 36. Então, vamos lá. Na letra A ele falou assim: o DNA é constituído por diferentes combinações dos aminoácidos citosina, guanina, adenina e timina, enquanto o RNA é constituído pelos aminoácidos citosina, guanina, adenina e uracila. Então, qual que é o problema? Qual o problema dessa afirmativa? É a palavra aminoácidos, né? Porque essas coisas que ele falou não são aminoácidos. Eles são nucleotídeos, né? Nucleotídeos. Que são formados por fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Então, seria um fosfato, pentose, mais base nitrogenada. Então, esse item está simplesmente errado em função disso, porque aminoácido é aquela estrutura mais básica de uma proteína. Não são esses nucleotídeos que fazem parte do RNA e do DNA. Mas aqui, só para comentar que CGAT tá certa a substituição da timina pela uracila, né? No DNA, a gente tem CGAT e no RNA a gente tem a substituição do T pelo U, então fica CGAU. Aproveitando que a gente está falando disso, né, de DNA e RNA, eu vou falar só uma coisa legal que eu acho, né, que é que eles se ligam sempre em pares, C com G, A com T. No caso do RNA, C com G, A com U. E a outra coisa é que esses aqui de cima fazem 3 pontes de hidrogênio. Esse de baixo, 2 pontes de hidrogênio. Então, pode ser que venha alguma pergunta e são números diferentes, então as interações vão ser diferentes entre esses nucleotídeos. Show? Como? Não consigo entender. É o DNA que faz 3 pontos de hidrogênio? Não, a citosina com a guanina, quando eles se formam. Porque a gente tem que lembrar que o DNA é dupla hélice, né?
Uhum. E eles vão estar ligados por pontes de hidrogênios, né? Essas bases nitrogenadas, elas vão estar ligadas por pontos de hidrogênios. Show? Ah, saquei, show. E aí, o que eu tô falando é que a citosina e a guanina, elas fazem três ligações de hidrogênio entre elas, e a adenina e a timina fazem duas. Show? Em função das estruturas delas, tá? Não é nada, tipo assim, não é careteado. É porque se desenhar a molécula, tu vai ver lá que faz 3 pontos de hidrogênio na hora da interação. Beleza? Vamos seguir aqui. As proteínas são importantes na dieta de praticamente todos os animais, uma vez que constituem a principal reserva de energia para os organismos. Aqui está o erro desse item aqui. Ó, o que é a principal reserva de energia? São os Lipídios. açúcares, né? Ah, Açúcares. Ó, é esse bom que tu falou, porque o lipídio, ele, ele é, ele é a reserva, vamos dizer, a reserva a longo prazo, né? Que tu come a gordura, ela fica armazenada. Só que a principal mesmo seriam os carboidratos, os açúcares. Show? Porque esses carboidratos, esses açúcares, eles são, tipo assim, a fonte primária de energia. Teu corpo, ele primeiro queima todos os açúcares, todos os carboidratos que estão disponíveis. Depois ele vai para lipídios. Show? Então, lipídio seria a reserva secundária de energia. Beleza? Então, esse item aqui está errado. Esse B está errado também. O A está errado. Já viu? Vamos olhar para o C. A glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos, enquanto o amido e a celulose são exemplos de polissacarídeos. Então, se eu não me engano, esse aqui é o gabarito, né? Glicose e frutose são realmente mais simples monossacarídeos, e o amido e a celulose, eles são polímeros, tipo assim, grandes cadeias de, de açúcares, de monossacarídeos. Então, vão ser polissacarídeos, que faz o item ser verdadeiro. Mas vamos olhar por que as outras estão erradas, né? O D falou, as vitaminas são proteínas. Aqui já está errado. Vitamina não é proteína. Tem até aquela música, né, do Projota, que a galera lembra. Ah, vitamina é proteína e não é, galera. Aquele não é, ele não é de ligação, tipo assim, não tá falando que vitaminas são proteínas. Não é isso que ele tá falando. É só do rap para manter o ritmo. Então, vitaminas nem considera uma classe assim como proteínas ou açúcares. Então, é uma classe tipo, meio separada, assim, mas são coenzimas bioquímicas. A gente tem que lembrar, quando a gente fala de enzima, de chave e fechadura. Então, tipo, a gente tem enzimas específicas para receber compostos específicos. E, então, não são proteínas. É isso que está errado nesse item aqui. E aí, a Nae falou assim, quem abriu o microfone aí, pode falar. Ou foi só... Opa, só. Desculpa interromper, mas tipo, o Ah, não, resto fala, ali fala. tá certo? O resto tá certo. Tá, beleza. Beleza. Aí falou assim, Nae, os lipídios são compostos de origem biológica que se dissolvem em solventes polares. Então é isso que está errado aqui no final, é os solventes polares. Porque lipídios são gorduras, que geralmente são cadeias grandes, né? São cadeias com muitos carbonos. Então, eles vão ser mais apolares ou pouco polares. E aí isso vai fazer com que eles sejam insolúveis em água, que é polar. Então, por isso que esse item ele tá falso. Item falso. Então, gabarito no item C mesmo. Vocês ficaram com alguma dúvida ainda nessa? Achei boa a questão. É boa. Trabalha bastante, assim, bastantes conceitos diferentes de bioquímica. Aquela.
Da última prova que teve lá de bioquímica eu achei mais difícil. Mais Essa eu achei difícil? bem acessível. Qual que você está falando? Ah, a última que a gente fez, lembra? Ah, que Que caiu uma falava dessas. Que eu da acho que é a mesma coisa. hidrólise básica. Isso, que a É, letra A é igual, né? Acho. é. Mesmo, Sim, é o mesmo modelo de questão, realmente. Eles eu fazem achei aquela mais bastante difícil. isso. Pegam as informações e aí mudam uma palavra para estar errado o item, para ver se sabe mesmo, né? Tanto que acho que o item A é o mesmo, idêntico. Eu até Ah, falei, é? nossa, tô fazendo a mesma prova, se eu não me engano. Não, não reparei, mas é. Essas questões de bioquímica são bem padrão, bem semelhantes. Show. Vamos para próxima, 37 agora. Então, ele falou assim: bicarbonato de sódio reage estequiometricamente em processo isotérmico a 300 Kelvin com 50 ml de uma solução aquosa de um ácido monoprótico forte em um recipiente rígido e fechado, quando vazio, apresenta volume útil de 74,9 ml, conforme o esboço abaixo. Então, ele mostrou a solução, tem um espaço livre ali e tem um medidor de potencial. Então, ele falou assim, no segundo parágrafo ali: o cristal piezoelétrico tem espessura T de 2 milímetros e suscetibilidade voltaica Φ de 0,05 volts por metro pascal na menos 1. E, quando a reação atinge o equilíbrio, fornece potencial elétrico de U de 1 volt. Considere a solubilidade molar dos gases na água desprezível e a constante universal dos gases 8,3 Joule, mol Kelvin na menos 1. Se o volume reacional constante igual ao volume da solução ácida inicial, a concentração molar inicial da solução do ácido monoprótico em mol é. Então, o texto é um pouco longo, mas a gente vai usar os dados que ele nos deu, né? A primeira coisa vai ser usar essa fórmula ali, né? Que U é φ vezes T vezes P. Porque a gente quer descobrir quanto que vale essa pressão que essa solução libera quando acontece a reação. Porque ó, a gente tem bicarbonato de sódio reagindo com ácido monoprótico forte. Então, qual é a reação que acontece? A gente tem eu não vou botar o íon Na+, HCO3- mais um H+, que vem do ácido, vai dar água e CO2. Então, água na solução mesmo, líquido, e o CO2 vira gasoso. O CO2 é o que está fazendo a pressão. Então, a gente está descobrindo a pressão que o CO2 está fazendo quando tem essa reação. Então, vamos isolar o P. U é 1, o Φ, ele falou que é 0,05, e o T é 2 milímetros. Então, é 2 vezes 10 na menos 3. Então, isso ficou 1 sobre 10 na menos 4. Porque, ó, fica 5 vezes 10 na menos 2 vezes 2. Ou seja, fica 10 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 1. E vezes 10 a menos 3, 10 a menos 4. Ou seja, a nossa pressão é 10 na 4 Pascal, porque a unidade que a gente está trabalhando é Pascal. Então, vou deixar esse dado guardado aqui por enquanto. Aí, como ele deu, como ele deu o volume total, a gente sabe que esse volume total ele vai ser o volume da solução mais o volume que o gás vai ocupar aqui em cima. Então, esse volume aqui que o gás está ocupando vai ser 24,9 mililitros. Então, só para deixar essa informação também salva, digamos assim. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar PV igual a NRT. PV igual a NRT. Só que qual é o detalhe? Eu vou usar aqui nas unidades que ele está trabalhando. Então, vou usar a pressão em Pascal, o volume tem que ser em metros cúbicos, e esse R eu vou usar 8,3 joules. Então, vai ficar 10 na quarta vezes 24,9 vezes 10 na menos 6, isso vai ser igual a N vezes 8,3 vezes T, que é 300. Então, aí, ó,
aqui vai ficar 10 na menos 2, vezes 24,9, N vezes, aqui, ó, vai ficar 2.490, que é 830 vezes 3, e isso aqui vai ficar dividido por 100, né? Então é 10 a menos 2 aqui também. Ou seja, nosso N, que é o número de mols, é 10 na menos 4 mols. 10 a menos 4 mols. Só que ele falou que a gente tem 50 ml, né? Ele tem 50 ml na solução. E como a reação é 1 para 1, a gente pode falar que essa concentração do ácido, esse número de mols do ácido é o mesmo número de mols do HCO3, que a gente calculou, que é esse 10 a menos 4, né? Pela estequiometria, todo mundo vale a mesma quantidade de mols. Então, a gente vai calcular a concentração, que vai ser simplesmente o número de mols sobre o volume, que é 0,05. Isso vai nos dar 2 vezes 10 na menos 3, que é a letra D de dado. Deu para pegar a conta ou eu pulei muito passo? Podem falar. Deu. Passo mais Deu. detalhado. Esse tipo de questão foi meio estranho, porque, assim, não sabia o que era esse negócio que ele falou aí, de potencial. Mas como ele explica, consegue usar a fórmula e associar as informações que ele deu até chegar numa coisa que tu conhece, que é pressão PV igual a nRT, calcular o número de mols e fazer a concentração, né? E só para ressaltar, eu dividi por 50 ml, porque é o volume da solução. Tipo, ele está perguntando na solução inicial, entendeu? Por isso que eu peguei 50 ml, que é o 0,05 litros. Aí fica isso. Só tinha 2 ficado vezes meio. 10 a menos 3 mol por litro. Fala, João. Quando tinha feito, eu só fiquei meio em dúvida, assim, sobre o P, assim. Porque ele meio que. Acho que você tinha que saber que P era. Ah, que era pressão pelas unidades, né? Daí. Isso, é porque como o suscetibilidade voltaica é Pascal na menos 1, É. então o P vai ser Pascal, vai ser pressão. Realmente. Mas. Ele não dá o indício de que libera gás, né? É. Mas assim, é para tu conseguir chegar nessa conclusão, né? Tipo, é para tu conseguir ver que, pô, se tem a pressão, tem algum gás ali em cima que tá saindo. Tá saindo da reação, calculando o número de mols e depois fazer a concentração. É que se não for pressão, não sei o que é também, né? Sim, não faria muito sentido. Que é essa grandeza aí que tá botando pra mim, né? P. Análise dimensional sobe bastante nesse tipo de questão, né? Isso. Não dá pra Isso é saber. importante. Até para cartear, às vezes. Não sei nem o que fazer. Olhei para a questão, não tenho nem ideia. Bom, pode ser que seja uma questão de análise dimensional e que seja para tu analisar alguma grandeza que tu não sabe, para achar o que está representando qualquer ideia. Show? Show. Vamos avante, então. Questão 38. Bom, essa aqui questão é de eletroquímica. Ele deu uma célula eletroquímica, né? Que é platina sólido H2 gasoso, com HCl na solução, ponte salina, calomelano, Hg2Cl2, sólido, dando Hg líquido. Beleza. Aí ele também deu a reação. Ele também deu a reação química, né? Do Hg2Cl2 sólido mais H2, dando 2 Hg líquido mais 2 HCl aquoso. E ele falou assim: o potencial padrão da célula acima a 294,5 kelvins é mais 0,2638 volts.
e a 302,5 Kelvin é mais 0,2638. Considere tanto a entalpia quanto a entropia de reação mudam muito pouco para variações de temperatura não muito amplas. Aí ele falou a constante de Faraday e ele pergunta a entropia padrão da reação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver que de novo, a gente vai cair no ΔH e no G delta S, né? Acho que essa prova gostou bastante disso. A gente vai escrever de novo isso. Por quê? Porque ele falou que a entalpia quase não muda e a entropia muda muito pouco. Então, a gente vai conseguir equacionar os dois momentos e ver o que acontece, né? Então, vai ficar assim. Vou botar pro preto. Delta G, delta H menos T delta S. Aí, eu vou chamar, assim, como ele deu potencial em duas temperaturas diferentes, eu vou chamar de delta G1 e delta G2. Vai ser delta H menos temperatura 1, 294,5 vezes delta S. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o delta H menos 302,5 delta S. Só que o que a gente tem que lembrar agora da eletroquímica? Que o delta G também é menos NFE. Então, a gente tem mais essa relação para o ΔG. Além do ΔH menos ΔS e do menos RTLN de K, a gente tem que o ΔG também é menos F é padrão. Então, a gente vai escrever o menos NFE para as duas equações. Então, para a primeira, que ele falou, a 294,5 é mais 0,2678. Então, essa equação 1. É que eu não deixei espaço na outra. Mas tá, tudo bem. Eu vou tentar. Bom, eu vou para uma tela final só para ter mais espaço. Travou. Sim? Voltou. Show. Vou para uma tela final aqui, só para ter mais espaço para a gente escrever. Ó, a gente tem que delta G1 é delta H menos T1 delta S. E que delta G2 é delta H menos T2 delta S. Só que delta G é menos NFE. Isso aqui, no caso, esse N é 2. Porque a gente vai ver que na reação a gente tem 2 elétrons envolvidos, né? Só passei demais. Mas, ó, se a gente escrever, por exemplo, uma das reações, das semi-reações, semi-reações, a gente vai ver que a gente vai ter assim, ó, 2 H2 dando 2H+, mais 2 elétrons. Ou seja, tem 2 elétrons aqui, tem que ter 2 elétrons no Hg2, no Hg0, que é o líquido. Então, esse N é 2 para os dois ΔGs. Então, vai ser menos N, que é menos 2. F é a constante de Coulomb, que é 96.500, vezes E. Aí, na temperatura 1,
Ele falou que o E foi 0,26. Quanto? Não lembro. Deixa eu voltar. 0,2678. E o segundo foi 0,2638. Então, vou botar menos 2 vezes 96.500, 0,2638. Beleza. O que eu vou fazer? Vou subtrair uma da outra. Por quê? O que vai acontecer? O ΔH vai cortar. A gente tem o ΔH é constante, então ele vale o mesmo tanto em cima quanto embaixo. E a gente vai ficar assim. Vou fazer. Vamos ver qual fica melhor o sinal. Vou fazer a segunda menos a primeira. Então vai ficar ΔS menos T2 mais T1 vai ser menos 2 vezes 96.500. E aí eu vou fazendo essa menos essa. Então vai ficar menos 0,004. Qualquer coisa, qualquer dúvida na conta, vocês perguntem, tá? Aí, essa diferença de temperatura aqui deu 8. Deu 8. Então aqui ficou menos 8. Aqui ficou menos 2 vezes 96.500 vezes menos 0,004. Aí, o que eu vou fazer? Vou jogar 3 zeros para cá. Então, já tá bom a conta, ó. Porque aqui, esse 2 com esse 4 cancela com esse 8. E esse menos também cancela com esse menos. Então, ó, aqui tem 0,001 agora. Ou seja, 10 na menos 3. Então, ΔS, lembrando que tem esse sinal de menos aqui, vai ser menos 96.500 vezes 10 na menos 3. Então, vai ser menos 96,5. E a unidade de entropia é Joule por Kelvin. Que, se eu não me engano, dá o gabarito na letra D. De dado. D de dado. Show. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa? Deu para acompanhar? Questão boa. Questão boa. Questão de conta, assim. A ideia nem é tão complexa, digamos assim. Mas, ó, lembrar de trabalhar desse ΔG da eletroquímica, que é menos NFE. E também, de novo, ele usou o ΔH menos TΔS, né? Gostaram dessa expressão ano passado. E aí deu para cortar os ΔHs que eram iguais. E o ΔS também botar em evidência. Show. Vamos para a questão 39. Então, ele falou assim: uma amostra de 390 gramas de sulfito de cálcio com 25% de impurezas em massa é atacada por ácido clorídrico concentrado em um meio racional a 2 atm e 300 Kelvin. Considere o comportamento ideal de gases. Aí ele deu a massa molar do enxofre, ele deu a massa molar do cálcio, a massa molar do oxigênio. E ele quer o volume em litros de anidrido sulfuroso obtido pelo consumo completo do sulfito. Então, vamos escrever a reação aqui. Ele falou que a gente tem sulfito de cálcio. Então, CaSO3 está reagindo com HCl. A gente sabe que essa proporção tem que ser 2, porque como o cálcio é o NOx mais 2, a gente precisa de 2 cloros. Então, vai ficar CaCl2 mais mais H2SO3, que é instável e vai se decompor em água mais SO2. E aí, esse SO2, que é o gasoso, que é o anidrido sulfuroso. Que é o que ele quer saber. Ele quer saber essa quantidade de gás, né? Então agora a gente vai usar, basicamente, a estequiometria. Vou calcular a massa molar de sulfito de cálcio e ver como é que fica essa questão do volume, porque a gente vai descobrir o número de mols e usar, porque ele deu a pressão 2 atm e a temperatura 300 Kelvin. Então a gente vai usar essas informações. Então, ó, 2 atm e 300 Kelvin. Ó, o cálcio é 40,
a massa molar, o enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Como são 3 átomos, vai dar 48. Então, isso aqui dá 80 mais 40 vai dar 120. Então, 120 gramas por mol de CaCO3. Ele falou que a gente botou 390 gramas. Só que a pureza é 75%. Então, a gente tem que multiplicar por 75% para ver quanto de sulfito de cálcio a gente realmente tem nessa solução. Então, 0,45, 19, 0,36, 27. Então, 295,5 gramas. Então, ó, para 1 mol desse, a gente precisa de 2 mol de HCl. E isso vai nos dar 1 mol disso aqui, né? Na verdade, só saber que é 1 para 1 já resolve, porque vai dar 1 mol disso, que é 1 mol disso. Então, ó, 120 gramas de CaCO3 vai estar para 1 mol, enquanto 292,5 vai estar para X. Então, X vai ser 292,5 por 120. Então, X vai dar 292 por 5, 120. 2 menos 240, aí sobra 525, vai 4, menos 480, 450, vai 3. Vai ficar aproximadamente 2,43 mol. E, se a gente sabe agora o número de mols, a gente pode calcular o volume, porque PV igual a nRT. A pressão ele deu é 2 atm, volume que a gente quer descobrir, N 2,43. Agora o R a gente vai usar em atm, tem que lembrar que é 0,082. E a temperatura é 300 Kelvin. Então, ó, V vai ser, já dividindo aqui, 1,26 vezes, aqui, corta 2, vai ficar 8,2 vezes 3, que é 24,6. Então, a nossa conta que a gente tem que fazer é 24,6 vezes 1,26. 2, 14, 9, 4, 6, 4, 2, 9, 9, 1. Então, deu 29,996, que, por definição, é 30 litros, que é o nosso gabarito na letra B. Não sei se ficou muito bagunçado, mas é basicamente ver isso, ó. A gente tem essa reação, a proporção é 1 para 1, né? O número de mols é 1 para 1. Calculei a massa molar, fiz a pureza para calcular quanto que a gente tinha mesmo de sulfito, descobri o X, que é o número de mols, e joguei no PV igual a nRT para descobrir o volume aqui de 30. Show? Boa também. Boa questão. Interessante. Não é, a ideia não é tão complexa, mas é uma questão que tem estequiometria, tem pureza, tem PV igual a nRT. Show. Vamos para a última, já se nos aproximando da finaleira aqui. É uma questão de decaimento, né? E aí ele pede para a gente analisar os decaimentos. Não sei, tá muito pequeno ou tá dando para enxergar? Posso dar uma... Dá pra enxergar. Tentar dar uma ampliada aqui. Melhorou, melhorou. Pronto. Aí eu vou botar aqui o enunciado, o enunciado do lado, assim, só para... Show. O que ele falou assim? Na letra A, é que agora ficou pequeno a escrita, né? Mas eu vou ler, vocês vão acompanhando. Ele falou assim, com relação aos decaimentos acima, é possível afirmar que, aí na letra A, o tório emite radiação alfa. Aí vamos localizar o tório aqui. Beleza. O número de massa está constante. E o número atômico está aumentando em uma unidade.
Então, a partícula que ele emitiu aqui foi uma beta. Lembrando que o beta, ele é 0 e menos 1. E quando a gente faz a emissão, a gente tem que manter tanto a massa quanto o número atômico. Por isso que isso aqui está verdade. Então, não emite alfa, emite beta. Esse primeiro está falso. Aí na B, ele falou assim, o radônio emite alfa. Então, aqui está o radônio, Rn, e ele realmente está emitindo alfa. Ele está diminuindo 4 unidades da massa e está diminuindo 2 unidades do número atômico. Então, a gente vai lembrar aqui, o alfa é alfa 4, 2. E esse aqui já é nosso gabarito, a letra B. Mas vamos olhar porque que os outros estão errados. Ele falou assim, o urânio emite somente radiação gama. Então, ó, aqui está o urânio, ele está emitindo alfa. Mas o que eu queria falar com esse comentário aqui para vocês? Que tanto as emissões alfa quanto beta, elas geralmente são acompanhadas por emissão gama, que é simplesmente luz, né? Então, assim, não é que não existe só a emissão de alfa e beta, mas que geralmente quando tem emissão de alfa e beta, a gente também tem a emissão da radiação gama, que não altera nem número atômico nem massa, é simplesmente liberação de energia, de estado a estado, né, digamos assim. Beleza, vamos para a próxima. Na D ele falou assim, o chumbo emite somente radiação gama. Aqui está o chumbo, e ele está emitindo uma beta, porque está aumentando o número atômico dele em uma unidade. Então, beta, esse aqui está falso também. E no item E, na letra E, ele falou assim, somente o polônio emite beta. Aqui está o polônio e ele não está emitindo beta, ele está emitindo alfa. Então está errado duplamente, porque além de não ser beta que ele emite, e sim alfa, tem outros que emitem beta. Então, está falso. E a gente realmente confirmou o gabarito na letra B. Show? Vocês têm alguma dúvida? Show. Acho que deu para Só uma dúvida. passar pelas questões e explicar. Fala, claro. Quando tem, tipo, neutrino, né? Uhum. Daí ficaria, tipo, menos... Daí ele ficaria 1,0, né? Daí ele só aumentaria a massa em 1, né? Ou não? Neutrino. Peraí. Acho que ele é 1,0, né? Não sei. É 1,0 ou 0,1? Eu acho que é 1,0. Deixa eu pesquisar aqui. É, só confirmar para eu não te falar também. Eu acho que é o oposto de beta, como se fosse o beta positivo. Vamos ver. Não tô achando. Então é o oposto de beta, só que eu não lembro se é 1,0 ou se é 0,1. Eu acho que é 0,1 mesmo. É bem, tipo... Tem que ser 0,1. Sim. Se eu... É. Sei. Mas, se eu não me engano, tipo assim, o neutrino, ele é emitido com outras partículas. Tipo assim, porque tem, na quântica, né, tipo, tem outros números que tu tem que conservar além de massa e prótons. Aí, isso até é bem desfocado, mas, tipo assim, é conservação do número de leptons. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. Mas tem umas doideiras aí que, além, além do, além da massa e da massa e do número atômico, tem essas outras conservações. E aí isso faz essas partículas diferentes, neutrino, antineutrino, sabe? Esse tipo de coisa que aparece às vezes junto, que a gente nem olha muito, porque isso já é mais desfocado, né? Tipo, mais avançado. Quando ele quer complicar, ele bota um coeficiente ali, né? Daí dá mais Isso, enganado. dá me enganando. Show. Bom, É isso. por hoje era hoje, por hoje era isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, querem que eu fale mais alguma coisa rapidamente. Mas, se não era isso, voltamos amanhã com física. A gente vai corrigir com vocês física.
E aí, na quarta ou na quinta, eu volto com a matemática. Ainda tô vendo qual vai ser o melhor horário aqui pra gente fazer. Mas de noite, provavelmente, que é o padrão. Só tirar uma foto. Fala, João. Professor, a parte da matemática, o senhor vai conseguir passar para a gente, vai ser realizado na quarta ou na quinta, porque eu acho que na quinta eu não vou conseguir assistir. Tá. Mas assim, pode ficar tranquilo que tudo que a gente faz aqui fica gravado e a gente sobe pra plataforma. Então, se perder alguma. Se perder... Esses diários também ficam. Entendi. Isso. Não, tudo assim, as anotações geralmente eu mando nos grupos, né, no Telegram, eu mando no grupo, e os vídeos vão para a plataforma, tu pode ficar tranquilo que se não der para assistir, vai estar lá gravado, tudo nos conformes. Show. Obrigado. Show? Capaz?